E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 9h42, 11/6. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto. Sem muita enrolação, tá, galera? Vamos lá. A minha voz tá um pouquinho ruim, então relevem aí, beleza? Vai um pouquinho me inflamado aqui. Mas vamos lá, galera. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio. Vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Galera, vamos começar aqui pelo BOVA, rapidamente. Então, o BOVA 11, ele rompeu todas aquelas barreiras que a gente tinha como resistência, né? Então, a gente passou do 127, a gente fechou lá no 113,21, né? Foi o fechamento do mercado na sexta-feira. Então, eu acreditava muito aqui na onda 5. Nesse exato momento que o mercado está fazendo, ele está aqui desconfigurando total o que eu estava acreditando. E sim, eu estava errado, né? Porque aqui, ó, deixa eu voltar a 6. A gente teria aqui nossa onda 1, nossa onda 2, nossa onda 3, nossa onda 4 seria no máximo até essa região aqui para poder fazer esse movimento aqui para baixo, tá? Então a gente rompeu uma região de 127, por mais que lá no gráfico intraday a gente está passando pelo momento agora de distribuição, vou já mostrar isso para vocês, a gente já rompeu esse topo aqui também. Obviamente que a gente tem que ficar muito ligado com isso, porque geralmente eles pegam liquidez nessas regiões aqui para poder fazer o movimento, mas não acredito agora que o mercado vá fazer esse movimento maior aqui de onda 5, né? Então, nesse exato momento, como a gente está rompendo uma região que é a barra de Lula, lá do dia 10/11/2022, eu começo já a acreditar aqui em possíveis ondas aqui para cima agora já, né? No caso, teria onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. E assim sucessivamente, beleza? É o que eu vou começar logo a observar no padrão. Então, realmente me pegou de surpresa esse movimento. Desde aqui, ó, quando a gente perdeu essa barra aqui, que foi uma barra, acho que na quinta-feira, dia 18/5, né? A gente teve tudo para perder e não perdeu, voltou para cima de 50%. Ali eu já comecei a ficar naquela, mas de qualquer maneira, para mim a região de 112,3 seria uma região muito importante. Realmente a gente rompeu, então foi contra tudo que eu estava acreditando que acontecesse com o BOVA 11. Então realmente aí me pegou de surpresa o BOVA 11 por ter feito todo esse movimento aqui de alta, certo? Então, certo, galera? Então não tem problema nenhum a gente falar que a gente está errado, a gente erra mesmo. Realmente eu não estava acreditando nessa alta no BOVA 11. Eu estou mesmo impressionado aqui com essa alta, beleza? Mas vamos lá, né? Não é por isso que a gente não deixou de comprar nessas regiões, né? Obviamente que não foi por isso, certo? A gente sempre estava comprando nessas regiões aqui para fazer o intraday, quando a gente rompeu essa região. Olha que interessante como é operar barras, porque toda vez que a gente rompe, essa aqui era a barra que estava dando aquele problema todo, a gente conseguiu romper ela, voltou para testar os 50%, depois subiu novamente, subiu aqui, e agora a gente não tem nenhuma uma barra aqui de fluxo elevado aqui nessas regiões, mas a gente tem um padrão interessante, certo? Bom, galera, para quem assistiu a análise de quinta-feira, né, foi quinta-feira que eu fiz? Acho que foi quinta. A gente estava falando justamente de quê? De um padrão, né? Esse padrão estava aqui, né? Aqui embaixo, esse nível. Qual era o padrão? Galera, desculpa aí a minha garganta, tá? Porque realmente está muito ruim. Qual era o padrão que a gente estava acreditando? Eu nem operei na sexta-feira. A gente fechou aqui. Essa aqui foi a linha de fechamento, 116,085. Então eu acreditei que o mercado ele pudesse vir buscar essa região para poder fazer esse movimento aqui para vir buscar essa região. Porque aí eu teria aqui o quê? Um ABC aqui bem desenhado, um ABC bem justo, né? Com nível de take no 100% ou até o 127%. Se a gente focasse nisso aqui, a gente pegaria um belo de um trade. Mas infelizmente o mercado, o que ele faz? Ele já abre acima da linha de fechamento, volta para testar ali a região, né? Ali já tinha pego o nosso primeiro take, se a gente entrasse aqui nessa região, e depois pegou o segundo. Então, para mim, não fazia mais. Geralmente, quando acontece esse padrão, fugiu as palavras aqui. Geralmente, quando acontece esse padrão, tipo, quando a gente vai logo perto do take e não na nossa entrada, eu particularmente já fico incomodado de operar. Então, não operei, cara. Quando abriu aqui, eu falei, pá, só vou operar se voltar para cá. E aí, depois, com o tempo, eu estava estudando também, né? Estudando lá o XAUSD. E aí, o que acontece? Comecei a ver aqui, aí começou a subir para 120, eu falei, não, vou deixar de mão, não vale a pena, não vale a pena operar. Então, não fiz nenhum tipo de operação na sexta-feira. Fiquei mais focado lá no ouro, né? Porque eu tô dando uma olhada agora no Forex e tal.
Eu estou olhando umas técnicas lá do Marcelão, e aí possivelmente eu vou começar também a focar lá também, né? Para operar. Lá um gráfico tranquilo, lá eu estou gostando muito de ver o ouro. Enfim, depois eu trago isso aqui para vocês aqui no canal. Mas, então a gente já abriu acima dos 2 níveis. Esses níveis aqui era nível de take, então para mim não fazia mais sentido, certo? Só o que aconteceu agora, né? Gráfico de 1 minuto também bem interessante, avisar isso aqui para vocês, porque vocês vão precisar entender isso aqui quando eu estiver falando do Bitcoin, assim que eu terminar de falar isso aqui. Essas linhas, essa linha que a gente marcou aqui, ó, foi a linha desse camarada aqui, ó. Por que eu marquei aquela diff? Porque nessa região aqui a gente teve defesa dessa região aqui, ó, desse nível de POC, ou seja, a gente tem muita gente que está posicionada aqui, então o mercado ele chegou batendo aquele acampamento e os players aqui compraram justamente para botar o mercado para cima, porque o interesse deles é esse. Então, quando geralmente esse tipo de evento acontece, eu sempre marco uma difference. Posso marcar tanto no M5 como no M1, eu prefiro M1. Tá? Então eu peguei lá, marquei a diffs, por quê? Porque estava em cima da região de POC. E toda vez que o mercado ele chega nessas regiões e bate, a gente tem oportunidade de compra. Tá? Então aqui, ó, a gente teve a oportunidade de compra aqui, oportunidade de compra aqui, oportunidade perfeita de compra aqui. E cara, a gente já está longe. Onde está aqui o preço médio de quem entrou lá embaixo? 115,600. Tá? Então assim, a gente teve bastante oportunidades aqui de comprar nessas regiões, certo? Então eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque eu vou falar disso aqui no Bitcoin, que é justamente o padrão que o Bitcoin está fazendo nesse exato momento, onda 5 para baixo, ainda não tem um volume grande, mas a gente está batendo em cima de uma linha dessa aqui. E essa média aqui, ela é uma média, só que não é uma média convencional, ela é ponderada em volume, então fiquem bastante atentos com isso aqui que eu vou falar para vocês daqui a pouco, certo? Então a gente bateu aqui, isso aqui é o preço médio que entrou comprado lá embaixo, então obviamente que toda vez que o mercado chega nessas regiões, a tendência é o mercado respeitar, porque aqui eles têm ordens nessas regiões, aqui é o médio deles, então eles podem comprar sem alterar. Então eles geralmente fazem esse tipo de compra para poder botar o ativo mais para cima, beleza? E vamos lá. No gráfico de M5, o que acontece? A gente fez uma distribuição, está muito claro, tá? Isso foi uma distribuição, está muito claro. Então a gente vai falar justamente disso. Vamos falar de Petrobras também. Petrobras bateu a casa dos 30,28, cara. 30,28, olha lá, desde o fundo, só em Petrobras, aí quem entrou em Petrobras já tá fazendo 63%, galera. Pô, eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo como sugestão o vídeo que eu estou falando de Petrobras, justamente falando de absorção, que essa região que era uma região, se o preço ficasse acima dos 50% de compra em Petrobras, porque a alta que poderia acontecer em Petrobras seria uma alta interessante, como foi lá no dia 23 de 2 de 2021, quando a gente teve o mesmo padrão gráfico, só que não é só cair, a gente teve volume envolvido, aqui também teve queda, mas subiu, mas não teve um volume elevado. Aqui teve um volume elevadíssimo. Então a gente teve uma alta muito grande em Petrobras aqui. E a mesma coisa aconteceu aqui, também com volume elevado. Então eu falei de uma possível alta aqui. Eu não estava falando de alta de besteira, entendeu? Eu estava falando coisa aqui de 100% de alta e para lá vai. Tá? Então a gente tem muito potencial aqui em Petrobras ainda. Só que os melhores pontos de compra em Petrobras já já passou. Era justamente nos 50%, nos 50% do teste. Cara, isso aqui tudo eu falei para vocês. Aqui nesse momento também era momento de compra, nesse momento era momento de compra, testou aquele momento de compra. Então, cara, todo o mapa do Petrobras, tudo que está acontecendo no Petrobras hoje, justamente teve uma causa, tá? Essa causa é justamente esse play que entrou posicionado aqui nesse momento de queda. A gente teve 2 plays institucionais que entraram. Esse primeiro aqui, ele fez distribuição aqui, foi uma barra de continuidade, voltou a testar aqui. Quando caiu, a gente conseguiu perceber essa atividade elevada, essa atividade profissional, e a gente começou a falar de compra em Petrobras para vocês aqui nessa casa aqui, tá? Então é muito gratificante ver aí um papel, apenas um papel. Olha que a gente não analisa vários, eu estou analisando esse Petrobras justamente por conta dos 2 eventos climáticos que aconteceram em apenas um gráfico. Então assim, Petrobras estava muito cantado para vocês mesmos, e eu deixar aí como sugestão, beleza? Então nada demais aqui em Petrobras. Então a gente vendo esse aqui que a gente está acima de 127%, o que a gente vai pensar? A princípio, no gráfico diário, a gente pensa que em compra, né? Porque está rompendo 127, não trata mais de uma onda corretiva. Teoricamente aqui a gente já começa a falar de onda de impulsão, mas o rompimento de um topo desse aqui é muito importante. Vamos ver se vai confirmar esse rompimento.
Quando eu venho um gráfico de M10, eu vou pegar agora esse aqui e vou passar para cá, ó, o M10, aqui nessa região, certo? Então, o que acontece aqui? A gente teve essa alta, a gente teve uma ABCzão aqui também, teve essa alta, barras, pode ver que foram barras amarelas, de volume elevado, tá? Não deu continuidade, o mercado ele começou a distribuir nessa região aqui e já falou aqui, pô, peraí, distribuir. Estou distribuído nessa região. Então, no gráfico diário, a gente está passando pelo momento ali de romper naquela região, que é a região interessante, né? Só que aqui no intraday, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma distribuição clara, a não ser que o mercado... Não, a não ser não. O mercado ele distribuiu. A linha de fechamento está no 117, 145. O que pode acontecer é o gap abrir para cima dessa região. Se isso acontece, essa distribuição aqui já vai ficar presa. Essa galera aqui já vai estar presa. Tá? Então o mercado pode fazer o quê? Voltar para vir testar essa região aqui para poder fazer esse movimento. É um padrão que geralmente os players usam para deixar essa galera presa. Difícil acontecer. É difícil acontecer depois de uma parada dessa aqui, né? A gente está quantos pontos mais ou menos aqui fora disso aqui? Deixa eu ver aqui. Quantos pontos mais ou menos? Fechou aqui. A gente está 391 pontos. Para passar aqui para cima, o gap abrir para cima aqui é um pouquinho complicado, mas também ele... Beleza, acabei perdendo a raciocínio aqui porque eu fui conversar com minha mãe. Enfim, a gente distribuiu aqui, geralmente se esse gap ele abre acima dessa região aqui, é justamente para deixar a galera que a gente chama de locked by position, né? Que é os caras presos aqui nas suas posições. Isso acontece, mas é bem raro de acontecer. Então, assim, a gente tem um 127, a gente rompeu o 127, teoricamente a gente fala de onda corretiva, a gente está dentro do 100%, beleza, o mercado ele pode voltar para fazer esse movimento aqui e fazer esse movimento de queda. Eu vejo um ABCzinho aqui para baixo, se eu for pegar aqui, levar em consideração aqui, ó, esse topo, fazer esse movimento aqui, ó, eu não vou botar como um topo nessa região, e sim como uma região de 50%. Isso daria mais ou menos um trade de 900 pontos a 1.136 pontos, tá? Ou seja, o mercado ele pode fazer muito bem esse movimento, chegar nessa região, perder força e fazer isso. Então isso aqui é muito fácil de acontecer no pregão aí de amanhã. Então a gente tem que ficar bastante ligado, porque eu tenho esse ABC aqui, ó. E essa região 127 pode até romper isso tudo para vir testar essa região. Lembra que no gráfico diário a gente está rompendo um topo. E esses rompimentos do topo servem muito bem para chamar liquidez, para poder fazer um movimento ao contrário, né? Eu não estou acreditando mais numa onda daquela de 5, como eu estou falando para vocês que eu estava acreditando, porque a gente já rompeu 50%, a gente já rompeu esse nível aqui também, desse camarada do dia 18, então se eu for acreditar em alguma correção, no máximo aqui nos 50%. Falando em gráfico diário, eu creio que no 111,09 por aí, tá? Não acredito em uma queda maior do que isso aqui. Né? Essa queda toda que eu estava falando para vocês que eu estava acreditando, realmente não está mais com padrão para ela acontecer. O padrão aqui totalmente está mudado, mudou o padrão agora. Tá? A gente rompeu 127, a gente pode voltar a testar essas linhas aqui, mas creio que essa grande queda aqui, a não ser que a gente teve um posicionamento aqui no M10, no diário grande, tipo uma barra dessa aqui, ó, vamos dizer que na barra de segunda-feira, ela vai mais ou menos isso aqui, ó, que eu quero falar para vocês. Vamos dizer que amanhã... Peraí, só para vocês entenderem melhor aqui. A gente tem uma barra. Não interessa se ela é grande ou pequena. O que interessa é aqui, ó. Aí acontece uma barra dessa aqui, ó. Pronto. Então, o que eu vou entender com isso aqui? O que o gráfico tá me gritando aqui? Tá me gritando o seguinte, cara, entrou um institucional. Pô, entrou um institucional rompendo uma região dessa, rompendo 127... Possivelmente eu vou falar em barra de freio aqui. Por quê? Porque, pô, a gente está rompendo uma região interessante. A gente está rompendo esses topos aqui, ó. Rompeu esse aqui, aconteceu isso. Possivelmente quem entrou comprado lá embaixo está distribuindo aqui. Aí eu vou fazer aquela marcação como eu fiz aqui, ó, para entender o que está acontecendo. Mas isso aqui, aí eu começaria a falar para vocês se perdesse que a gente poderia fazer uma onda grande aqui para baixo. Mas isso aqui não aconteceu, é se acontecer, beleza? Mas no intraday aqui tá me falando mesmo que o mercado vai fazer uma correção na segunda-feira, amanhã. Então eu acredito mais na correção. Galera, quando eu falo que eu acredito mais na correção, é justamente isso aqui, ó. O mercado ele pode subir e vir testar essa região para poder fazer isso.
Uma vez que o mercado sobe aqui, ele rompe essa região, volta para testar e não perde novamente para baixo, o mercado ele tende a o quê? A subir. Nesse exato momento eu não vou mais pensar em uma onda para baixo, eu não penso mais no ABC. Se o mercado chegar aqui, romper essa região, voltar para testar e não perder para baixo, não tenho que pensar aqui. Não tenho que pensar em venda, é compra. Aqui seria compra, stop curto aqui embaixo da distribuição e espera o mercado andar, certo? Aí sim eu teria esse nível aqui para cá. Poderia até ligar esse ponto com esse ponto e esse ponto aqui, ó. Acho que não, tô vacilando. Não, tô vacilando. Poderia fazer isso aqui, né? Caso ele rompesse para... Ah, não, ele ia ter que fazer um topo. Ele ia ter que fazer um topo, então eu teria que ligar daqui para cá para fazer isso. Mas o mercado parado não tem como prever isso aqui, né? É uma dica para vocês, tá? O mercado ele pode muito bem romper essa região, voltar, romper e vir para baixo. Ok, aí esse ponto que eu tô ligando, ele vai ter que subir para cá para fazer essa projeção. A projeção muda. Uma vez que o mercado ele rompe essa região, volta para testar e não perde novamente para baixo, aí não tem mais como pensar em venda, é compra. Aí a compra seria nos 50%, stop abaixo para tentar a situação dar para cima, beleza? Mas no momento aqui atual, o mercado não dá indício que vai fazer isso. Muito pelo contrário, quando eu vou num gráfico de 1 minuto, a gente consegue ver uma atividade profissional em swing, que é esse camarada aqui. Então, se eu for pegar esse camarada aqui, que é mais ou menos esse topo, né? A gente tem aqui, ó, os camaradas distribuindo. Aí o mercado ele anda de lado, faz a distribuição, óbvio, né? Isso aqui é um gráfico um pouquinho menor, para vocês entenderem o que está acontecendo lá, né? Ó, vocês entenderem o que está acontecendo. E aí, o que o mercado faz? O mercado vem e perde esse range, né? Então, uma vez que ele perde esse range, aqui, e tem muita gente aqui lá em cima preso, que entrou muita gente comprado, a gente tem aqui uma força maior vendedora, até o momento vendedora total, a não ser que o preço rompa essa região, aí eu disse 500, tá? Então, uma vez que o preço faz esse movimento aqui, né, aí sim a gente começa a pensar em alta. Caso contrário, o mercado distribuiu, tem muita gente presa aqui, isso aqui pode gerar muita oferta no mercado, fazendo com que o preço desabe, né, porque a oferta faz o mercado cair. Então a oferta, né, a galera tá correndo aqui para vender, tá correndo para vender porque tá estopando, porque tem muita gente presa no topo. Então por isso, mas eu acredito que em uma onda corretiva para baixo aqui no gráfico de 1 minuto, no gráfico de 5 minutos aí eu teria como alvo essas regiões aqui embaixo, de POC de -2, tá? No gráfico diário, é isso que eu falei para vocês, eu vou deixar esses níveis na descrição do vídeo. Bovons também já expliquei para vocês, Petrobras também já expliquei para vocês, 30,28, então, pô, Petrobras aí, a galera tá sorrindo com Petrobras, beleza? Galera, então é isso, espero que tenha gostado do vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo aí, beleza? Tamo junto, vou correr agora pro Bitcoin, fazer uma análise lá legal para vocês, e vou deixar aqui, agora no final, uma sugestão de vídeo que eu falo da Petrobras, desse momento aqui que o mercado fez essa base de absorção aqui e eu estava falando aqui para vocês de compra nessa região, beleza? Só para vocês entenderem o poder aqui do operacional. Tamo junto, galera, até mais.